Eu dizia para um tio-avô, o tio Lazinho, que quando eu crescesse eu ia ser uma modelo tão famosa que eu ia dar uma Ferrari vermelha de presente para ele. Oi, gente, eu sou a Marcela Franco, uma mulher que vê e acolhe outras mulheres. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que a gente sempre quis fazer quando era criança e ver se, por acaso, aquilo era algum sinal do que a gente faria, ou gostaria de fazer pelo menos, quando a gente crescesse. Será que a gente se permite? Será que ainda dá tempo? Para falar sobre isso, além do que eu sinto e acredito, eu convidei a Rádula Camargo, que é terapeuta especializada em trauma de infância, bióloga, taróloga, artista, mãe do Caê e muito mais. A Rádula é uma mulher incrível que vive muito conectada com a própria criança interior e que cuida de várias crianças dentro de adultos. A gente se conheceu na escola uns bons anos atrás e como terapeuta ela já me ajudou muito também no meu caminho de autoconhecimento. Oi, amor, que delícia te Ai, receber Mar, aqui. obrigada pelo convite. Ai, maravilhoso. Muito obrigada por ter aceitado. Eu tenho certeza que vai ser uma delícia falar sobre isso. É que eu gosto pouco de conversar com você. E é pouco profundo e pouco produtivo, né? É, com certeza. Então vamos lá. Será que eu dizer que queria ser uma modelo famosa, sonhar em ser atriz da Globo, me apresentar em qualquer microfone que eu visse, porque isso acontecia demais quando era criança, amar me conectar com as pessoas desde sempre, ouvir, contar histórias, tem a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje, depois de umas boas sessões de terapia? Porque demorou para isso acontecer, viu? Foi suado. Ai, Mar, te ouvindo, falando do seu sonho pro tio Lazinho, eu lembrei que eu tive alguns sonhos, assim, quando eu era criança. Um deles era ser vendedora de picolé. Mas também parando pra refletir sobre, eu queria ser vendedora de picolé porque o vendedor, eu pensava, né, na minha cabeça de criança, que o vendedor ficava na praia o dia inteiro, então que ele, né, tava ali curtindo, obviamente que não, né? Mas o que eu queria mesmo era aquela vida de férias quando eu era criança. Eu ficava nessa época que eu ia passar férias com os meus tios, eu morava em São Paulo com os meus pais, não tinha muita criança no prédio, eu ficava sozinha. Então, quando eu ia para as férias, eu via aquele picolé e a praia e os primos, tudo era aquilo que eu queria, né? Eu queria ser vendedora de picolé para aquilo. Então, eu acho que é uma pergunta muito boa essa que você está trazendo. Será que tinha a ver o seu sonho ali com você estar aqui hoje sentada? Eu acho que a gente tem algumas formas de pensar sobre isso. Uma delas é, será que é um sonho mesmo que aquela criança tinha porque ela estava conectada com a essência dela? Ou será que era uma vontade, uma necessidade, algo que não estava sendo atendido e ela projetava ali, né? Eu acho que são perguntas importantes ali. Com certeza, ser vendedora de picolé não era uma vocação minha. Mas eu também falava que eu queria ser bióloga. E eu acabei indo, fazendo biologia, me formei na UNB. E hoje, apesar de eu não estar atuando como bióloga, eu uso biologia todos os dias no meu trabalho, inclusive quando eu tô falando de trauma. Então, de alguma forma, eu cheguei aqui no que eu acho que é minha vocação também. Nossa, fiquei super curiosa. Como que você usa biologia falando de trauma? Explica pra gente. Cara, parece que não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. Mas eu falo que quando a gente vai fazer transição de carreira, é importante a gente tentar olhar de um jeito emocional para a carreira que a gente tinha e a carreira que a gente quer, porque geralmente tem uma ressonância emocional com o que a gente trabalha e o papel emocional que a gente ocupa na nossa família. Então, olha que curioso, quando eu estava estudando biologia, eu era apaixonada por recuperação ambiental. Vê se o que eu faço hoje não parece um pouquinho de uma recuperação ambiental. Então tem muito a ver, porque quando a gente vai estudar a fisiologia do trauma e sistema nervoso e como que o corpo responde ao trauma, de certa forma a gente está falando de como a vida deu um jeito de continuar acontecendo apesar do trauma, né? E o que que é a biologia se não o estudo da vida e como ela sobreviveu a adversidades e se adaptou. Nossa, isso é muito, 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 muito foda, porque você falou um pouco sobre isso no final, né, da sua fala. Você falou, eu acho que eu não queria ser vendedora de picolé, né? Talvez fosse uma forma de você ter aquilo ali que era importante pra você, né? E essa era super uma pergunta que eu queria te fazer. Será que isso, o que a gente sonhava em ser quando era criança, tinha a ver com a gente de verdade ou era uma forma de buscar o amor e a aprovação dos nossos pais?
ou de buscar alguma coisa que faltava ali? Ai, Má, eu arrisco dizer que da nossa geração pra trás, a grande probabilidade é de que estava faltando alguma coisa ali e a gente queria um reconhecimento. Por exemplo, eu falava pro meu pai que eu ia ser tão rica que eu ia dar um Volvo pra ele, porque era o carro preferido da vida dele. Bom, não tô comprando nem pra mim, né, o Volvo, então assim. Mas eu vejo o quanto que era importante eu ter o reconhecimento do meu pai pra muita coisa. Então, eu acho que da nossa geração pra trás, eu arrisco dizer que é trauma, muito mais do que a gente em contato com a nossa própria essência, assim. Da geração dos nossos filhos, até um pouquinho antes, assim, a geração de quem é adolescente hoje, que já tem uma criação completamente diferente da criação que a gente teve. Geralmente são pais que escutam mais, que são mais acolhedores, que dão espaço para a criança desenvolver autonomia, para ela entender o que ela gosta, o que ela não gosta, quem ela é. Eu arrisco dizer que tem um pouco mais de espaço para esse chamado natural, sabe? Da criança se perceber no que ela gostaria mesmo de brilhar. Cara, eu tô chocada com essa informação, porque em um lugar eu ficava meio frustrada de falar assim: nossa, então eu nunca vou conseguir comprar a Ferrari pro tio Lazinho, porque eu não vou ser modelo. Tipo, eu não quero ser modelo, sabe? Não é bem por aí. E agora eu tô entendendo que talvez eu só quisesse chamar atenção e pedir carinho mesmo, pedir reconhecimento. Porque eu falei no episódio anterior, que foi o primeiro, inclusive quem não ouviu, volta lá pra ouvir um pouquinho. E no próximo, que a gente vai falar sobre vulnerabilidade, eu trago muito isso também. É, Eu acho que eu precisava ser ouvida, eu acho que eu precisava ser vista, e eu não tinha isso, né? Eu recebi muitos bloqueios. Você que já fez uma sessão comigo, você sabe bem da minha história, mas assim, eu não tinha carinho, eu não tinha reconhecimento, eu não tinha espaço de fala, então eu acho que eu trazia muito isso pra chamar atenção, né? Não necessariamente porque eu queria efetivamente ser uma modelo famosa, ou substituir a Toni Braxton quando ela tava gripada. Eu ficava imaginando que quando ela estivesse gripada eu ia subir no palco e fazer o show por ela, sabe? Porque meus pais amavam uma música dela. Olha que importante, né? A criança querendo se colocar em lugares de destaque para ser reconhecida pelas pessoas que estão lá. Sei lá, às vezes tio Lazinho era uma pessoa que, não sei, ficava vendo revista de modelo, ou que achavam mulheres, não sei, sabe? Mas eu fico lembrando um pouco do que você já compartilhou comigo da sua adolescência também, né? A modelo, ainda mais na nossa época, cara, a gente cresceu com uma distorção de imagem absurda, né? Se você era um pouquinho fora do peso, você já era, assim, uma pessoa completamente gorda aos olhos da sociedade, sabe? Assim, umas loucuras. Então, a modelo, ela tinha o aval, né, da sociedade, tava tudo certo. Se você fosse modelo, você era linda, maravilhosa, ninguém podia questionar isso. Então, eu acho que, assim, ainda mais hoje, te conhecendo, te ouvindo aqui, vendo você trabalhando, tem o seu chamado natural aqui, obviamente. Às vezes você pegou carona em algo que já era natural pra você, mas aproveitou pra colocar ali a solução da sua dor, né, na cabeça da criança. Se você tivesse esse lugar de destaque, o seu pai ouviria você cantando, você teria esse aval, né, perfeito pra poder existir. Total. Essa era uma coisa que eu queria te falar, assim, se as coisas se misturam. Porque eu lembro, inclusive, que na nossa sessão a gente falou um pouco que, apesar do pare de falar abobrinha e tudo isso, eu acabei me tornando jornalista. Tô aqui criando um podcast, tudo isso, e eu lembro que você me falou uma frase que me marcou muito, assim, que o que a gente tem que ser tem muita força, né? Então, de certa forma, as coisas meio que se misturam, né? Meio que tinha muito, talvez, de uma missão que eu tinha para fazer aqui, que eu tinha vontade de fazer mesmo. Por exemplo, eu sempre tive um talento muito natural para escrita. Sempre gostei muito de escrever, acabei caindo no jornalismo por isso. Então as coisas meio que se misturam, assim. Eu acho que sim. Eu acho que. Ai, até vem um meme na minha cabeça, gente. Como que a minha vida, a minha cabeça funciona, né? Ninguém tá puro. Eu acho que as coisas não andam completamente isoladas umas das outras, sabe? Eu lembrei de uma frase que eu, curiosamente, acabo falando muito, assim, pra clientes. Principalmente da mulheres e da nossa idade pra cima. A gente cresce com essa ideia de que a gente tem que ser doce, né? E o que acaba lascando tudo é o tem que. Às vezes a pessoa já é doce, mas ela ter que ser doce deixa ela dócil. Então, eu tô falando tudo isso porque, assim, às vezes você já tinha
esse talento de escrever, de comunicar, de falar para o mundo. Mas como ninguém te ouvia e o que você falava era abobrinha, né, entre aspas, o que você ouviu a vida toda era abobrinha, o ter que ser reconhecida e o ter que ser validada, ouvida, lida, enfim, vista, distorce a história. Já é seu, já é natural ser ouvida, mas o ter que ser ouvida acaba levando a gente para caminhos que não é bem a nossa história, tipo ser ouvida cantando, substituindo a cantora ou um modelo que não tem, assim, eu acho que não tem nada a ver com você. Sim, exatamente. Eu acho que é por um outro lado, assim, né. Mas, assim, eu fico pensando, sobre algumas pessoas que, quando eram crianças, tinham vontade de fazer algumas coisas e na vida adulta eu acabei indo um pouco pelo caminho. Mas tem pessoas que têm muita vontade de, sei lá, de ser escritora, de ser construtora, enfim, o Antônio fala muito que ele quer ser construtor, porque ele ama brincar de Lego, ele fala que ele quer construir um parque de monster truck, assim, sabe. Então, quando a gente é criança, vem muito esse impulso da gente ter vontade de fazer várias coisas. E eu vejo que às vezes tem algumas pessoas que têm esse impulso de criatividade, de construir, de fazer, de acontecer e tal. E na vida adulta acaba perdendo um pouco desse brilho, e fazendo coisas totalmente diferentes. Isso acontece mesmo? E por que que a gente se distancia tanto disso ao longo da vida, sabe? Dessa pureza, dessa vontade dessa confiança natural da criança. Ai, Má, de novo eu vou usar o discurso das gerações, assim, porque eu falo muito que as gerações mais novas têm uma resposta de trauma muito diferente das gerações da nossa geração para trás, dos nossos pais, então nem se fala. É, e eu percebo, assim, até pelas filhas da minha prima, que são umas das crianças mais incríveis que eu conheço, assim, que sempre cresceram com muito respeito, com muita conversa, com muito espaço. E uma delas agora é adolescente. E desde que ela é criança, assim, ela mudou muito, mas eu vejo que a essência dela é muito a mesma, sabe? Ela conseguiu até hoje, ela chegou na adolescência, tomara que continue, mas assim, ela conseguiu preservar essa essência até hoje. Eu acho que a nossa criação vai afastando muito a gente de quem a gente é. Porque se a gente vai condicionando o amor que a gente dá para os nossos filhos, eles vão se condicionando de volta. Então eles vão entendendo que se eu falo demais, meu pai fica bravo, eu não sei lidar com o medo que eu sinto, é melhor eu não falar. Meu pai gosta, minha mãe gosta mais de mim quando eu tiro notas melhores, mesmo que eu não goste dessa matéria, ou quando eu ajudo mais a minha irmã, ou quando eu não dou trabalho, quando eu faço tudo sozinha. Sabe, a gente vai condicionando, a gente vai se condicionando a pertencer nos buraquinhos que cabem ali pra gente dentro daquela família. E geralmente a nossa essência não cabe ali. Às vezes a nossa essência é completamente criativa. Eu lembro que a minha mãe brigava muito comigo porque eu rabiscava a parede, eu rabiscava o cobertor e, tipo, tudo era manchado de tinta. Cara, hoje a minha casa é manchada de tinta, sabe? Hoje eu sou artista, eu preciso que as coisas sejam manchadas de tinta. Então, e por muito tempo, anos mesmo, eu parei, eu me desliguei totalmente da arte. Então, eu acho que sempre tem um toque de verdade na criança. Mas se a gente faz questão de tolir isso, ela vai tolir também. E aí, tem até uma frase que fala assim, né? O artista ou é a criança que sobreviveu, ou ele é a criança que se reencontrou. É você fazer esse caminho de volta pra sua essência, pro que você gosta, pro que você não gosta, que tá acontecendo geralmente depois dos 30 na nossa geração, né? Você para e começa a questionar: nossa, pra onde eu fui? O que que aconteceu? Exatamente. E ainda tá em tempo de se reencontrar, amor? Ainda tá em tempo de voltar a pegar essa criança no colo e falar, cara, vem aqui. Eu lembro que na nossa sessão você falou assim, ó, a sua criança vai criar e você vai defender ela. Ainda dá tempo da gente fazer isso, de se reconectar? Como que a gente pode identificar e se curar desses bloqueios pra gente conseguir ser o que a gente sempre quis ser? Ai, mas eu vou contar uma história muito que me tocou muito. Eu atendi uma cliente, ela era bem senhorinha, tipo, já quase 80, se eu não me engano. Ela era bem senhora, acho que foi uma das clientes mais idosas, assim, que eu já atendi. Não costuma vir, depois dos 50, não costuma vir muito, assim, pra mim, né? E, cara, foi uma das melhores experiências que eu já tive atendendo alguém, assim. Ela me tocou, eu chorei tanto na sessão dela, eu e ela, né? Mas assim, eu chorei tanto na sessão. Cara, ela com quase 80 anos falou pra mim assim: agora que o meu marido morreu, eu sinto que eu finalmente tenho espaço pra eu ser eu.
Só que eu não sei quem eu sou, porque eu fui tolhida há tanto tempo, mas agora os filhos já estão criados, meu marido morreu, tipo, eu não, as contas estão pagas, eu tenho aposentadoria, tipo, eu não preciso de nada, dever nada pra ninguém. Eu posso ser eu. Cara, aquilo pra mim foi assim, eu chorei tanto na sessão dela. Então eu acho que sempre tá em tempo, sempre, sempre. Só que é uma escolha, e é uma escolha que precisa de muito compromisso mesmo. Não é fácil você se escolher e você bancar e defender e botar limite nas pessoas que vão criticar, que vão querer tirar esse espaço de volta. É, com certeza. Tem que ter muita coragem, né? No próximo episódio, que eu vou falar sobre vulnerabilidade, eu falo exatamente isso. E não sou eu que falo, né? É a Brené Brown, que é uma pesquisadora sobre vulnerabilidade. Ela fala muito isso, que vulnerabilidade é coragem. E tem muito essa crença de que vulnerabilidade é fraqueza, de que se você se permitir acessar os seus sentimentos, se você se permitir mergulhar, enfim, você vai estar sendo fraco, né? Tem essa crença ridícula e absurda de que terapia é coisa pra louco, né? E a gente vai se distanciando e é isso, a gente chega aí talvez com 80 anos, sempre voltada pra cuidar do outro, sempre voltada pra servir, pra ser produtiva pro outro, pro outro, pro outro, e quando você vê, você não sabe nem quem você é, né? A sua vida inteira. Mas eu penso assim que a única forma da vulnerabilidade dar ruim é se ela não tiver coragem. A gente tem uma má interpretação muito grande do que é raiva. A gente acha que raiva é só você brigar com alguém na rua ou ser violento. Geralmente homens usam a raiva de forma muito distorcida e violenta. Mas na verdade eu preciso de raiva para eu impor os meus limites, para eu bancar quem eu sou, para eu deixar uma assinatura singular no mundo. Se você vê alguém muito singular na rua, saiba que aquela pessoa lida muito bem com a raiva dela, porque ela precisa bancar quem ela precisa ter coragem pra ela ser ela. A raiva é a mãe da coragem. Então, assim, se você é vulnerável e a sua raiva não tá ali de prontidão, tipo um cachorro pra te defender, realmente vai dar ruim, assim. Você vai ser vulnerável no lugar errado, vão abusar daquele momento, aí com certeza ela vai ser vista como fraqueza ou vão até, né, aproveitar aquele momento ali, abusar, enfim. Cara, mas se você é vulnerável, com coragem, se você assume o que você tá sentindo e você honra a sua verdade, você põe. Cara, sério, eu sinto muito por quem não aproveita esse momento, assim, por quem olha uma pessoa sendo corajosa e vulnerável e sendo ela, e você não aproveita aquele momento, não se emociona junto, ou não pega carona naquele momento. Sim, total. E eu trouxe muito da vulnerabilidade também, porque a gente mergulhar no nosso processo de reconexão com a nossa criança demanda muito isso. Muita, muita. Demanda muita vulnerabilidade. Não tem como a gente investigar o nosso passado, a gente investigar a nossa história, se a gente não se permite ser vulnerável e se não tem a coragem de falar, beleza, agora eu vou olhar pra mim, eu vou entender o que aconteceu comigo pra eu poder renascer, pra eu poder me reconectar comigo, me redescobrir e a partir daqui seguir pro resto da vida, né? Eu queria saber se você tem alguma dica prática pra começar esse processo de reconexão. Ai, Má, cara, às vezes a gente vai criando umas defesas justamente pra não olhar o que tá doendo. Então, sim, muita coragem. A gente precisa de muita coragem, porque a nossa versão da história não invalida a versão de outra pessoa, né? Os seus pais vão ter ideias muito diferentes de como você viveu a sua infância do que você vai ter. Então, acho que a primeira coragem é essa, né? De você bancar a sua versão da história, de como você se sentiu com ela. Então, dito isso, eu acho que uma dica prática que eu teria é: escuta as suas necessidades, escuta os seus desconfortos, escuta o que a sua criança queria, como você se sentiu, como você não se sentiu. Começa se dando o que você não pôde fazer quando você era criança, é reparentar o nome disso, né? O que você gostaria de ter recebido e você não recebeu? Hoje você consegue se dar isso? Porque às vezes os meus pais não foram acolhedores comigo quando eu era criança, com os meus sentimentos, e hoje eu também não sou. Então, não é bem justo, né? Assim, eu tenho que começar comigo, assim, eu tenho que começar fazendo diferente comigo para que eu possa realmente ir criando um ambiente interno e um ambiente externo diferente do que o que eu tô vivendo hoje. Então, eu acho que a primeira dica que eu daria é: comece se dando o que você não teve.
Uma vez eu ouvi de uma entidade que o tempo de receber colo já foi. Colo do outro, né? Do meu pai, da minha mãe, enfim, já foi, né? Dos cuidadores. Que agora é a nossa responsabilidade nos dar o que a gente não teve, né? E o que a gente ainda precisa. E eu acho que é muito isso mesmo, assim. Tem alguma forma que você pode pensar aí rapidamente, enfim? De repente pegar um papel e escrever algumas situações na vida, lá desde a infância. Tem, de repente, alguma idade que seja muito marcante na infância que a gente pode revisitar, anotando, escrevendo, enfim, para tentar se conectar com isso e entender o que que a gente precisa e o que a gente pode se dar como adulto? Olha, Má, pensando assim de uma forma responsável que a gente poderia, porque cada um tem uma história, né? Eu não tenho ideia do que a outra pessoa viveu ou do que um exercício desse poderia engatilhar, né? Mas assim, tentando pensar de uma forma usando a prontidão do corpo a nosso favor, porque o corpo ele mostra pra gente o que a gente tá pronto pra acessar. Eu imagino que quem ouviu a gente até agora, principalmente no início que a gente tava falando de memória, eu imagino que essa pessoa deve ter tido uma memória, deve ter voltado alguma coisa pra ela. E essa criança? O que acontece se você sentar, fechar o olho, voltar lá e bater um papo com ela? Como é que seria se você perguntasse pra ela de novo agora, o que que ela quer ser, por que que ela quer ser isso, o que que nutre o coração dela, o que que ela sente saudade de fazer, o que que ela gostaria de ter mais espaço pra fazer? Como é que seria se você começasse a aplicar na prática isso que ela te responde? Como é que seria se você voltasse lá e batesse um papo com ela? Massa, maravilhoso. A resposta tá muito no nosso contato com a nossa criança, né? Inclusive, depois da sessão que a gente teve, eu lembro que você me deu de dever de casa eu morar com a minha criança por uma semana. Então, foi tipo assim: acorda e pergunta o que que a sua criança quer comer. Né? Que roupa que a sua criança quer usar, que música que a sua criança quer ouvir, né? Eu acho que isso é super uma prática bem legal também, né? De reconexão. Aí eu adoro passar esse dever de casa, só que assim, nasce de tudo desse dever de casa, tá, gente? Tipo, assine um contrato aqui dizendo que você está ciente e deseja continuar, porque assim, eu já vi gente pintando o apartamento, já vi gente, sabe, adotando gato, comendo, sei lá, pipoca assistindo pica-pau por um mês. E às vezes, se você der espaço pra criança ser criança e completar aquele movimento interrompido, a adulta tem espaço pra acontecer. Então, além de uma nutrição que acontece interna, é quase dar para o sistema nervoso uma chance dele recompletar algo que ficou interrompido. E aí você dá tempo da adulta aparecer. Eu tive uma cliente que ela ficou assistindo pica-pau, comendo. Cara, eu lembro que era uma combinação que não tinha nada a ver. Ela precisava assistir pica-pau, só que quando ela era criança, a mãe dela não deixava ela assistir pica-pau de jeito nenhum. Era sempre na hora do pica-pau que a mãe dela aparecia e falava: ai, lava a louça pra mim. Ai, cuida da sua irmã. Ai, faz não sei o quê. Faz alguma coisa de adulto pra mim. E aí ela preferiu nem assistir mais pica-pau, porque aí ela não era interrompida em algo que ela gostava de fazer. Ela não perdia algo que ela estava gostando. Ela já não tinha. Então não ter era mais fácil do que perder o momento de diversão dela. Numa sessão que a gente estava falando sobre organização financeira, essa memória voltou. E aí ela entendeu que ela não gostava de ser boa nas coisas, porque quando ela era boa, a mãe dela fazia isso com ela. Ah, já que você lava a louça tão bem, lava a louça pra mamãe. Já que você passa pano tão bem, passa pano pra mamãe. Então ela não gostava de ser boa nas coisas. Então toda vez que ela tava dando certo no trabalho ou ganhando dinheiro, ela sabotava. Cara, a gente já fez um mês assistindo Pica-Pau e eu lembro que era uma coisa que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Era Pica-Pau, pipoca e chá de erva doce. Na minha cabeça aquilo não tinha nada a ver, mas ela gostava daquilo, então ela fez um mês assistindo aquilo e ela começou a ver uma melhora financeira. Ela parou de sabotar as coisas que ela fazia, começaram a ficar mais organizadas. Então, se a gente dá espaço para criança, a adulta tem espaço também. Não, isso é incrível. E me lembrou muito de um livro que chama A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Ai, sim. É maravilhoso. E é de uma psicóloga argentina que chama Laura Gutman. E aí ela fala, num capítulo que ela fala sobre desfraude, ela conta de alguns casos, de alguns clientes que ela ajudou, enfim, famílias. Eu acho que ela fala que era uma mãe com 3 filhos que tinham tido vários problemas no desfraude quando eram crianças. Desfraude precoce, mal conduzido, alguma coisa nesse sentido. E que o remédio, a cura para esse desfraude mal feito quando era criança foi usar fralda, com tipo 25 anos.
você vai ficar um mês usando fralda. E parou completamente. Eles tinham um monte de infecção urinária, tinham várias questões até emocionais que estavam ligadas a isso, e eles conseguiram tratar colocando eles para usar fralda. Caraca, Má, que chocante. Nossa, mas faz muito sentido na minha cabeça, porque de certa forma você tá ativando uma memória muscular do corpo, de quando ele usava aquilo, o corpo vai começar a botar pra fora aquelas coisas que não estão bem resolvidas. Deve ter sido um mês bem intenso de terapia, inclusive. É, exatamente. Tá muito aí, né, a resposta, em dar espaço mesmo para nossa criança. Me veio um outro exemplo, de uma época que eu precisei fazer um protocolo que chamava Low FODMAP, porque eu tava com uma questão de desbiose intestinal e tudo. E aí eu precisei ficar com uma alimentação bem restrita. Eu passei 52 dias, se eu não me engano, só fazendo comidas que eu cozinhava em casa. Eu não podia comer nada fora, porque corria o risco de ter contaminação, tipo, com cebola e alho, pra você ter uma ideia. E quando eu tenho alguma meta, eu costumo ser muito responsável e muito determinada. E aí, o que que aconteceu? Eu tava, sei lá, 52 dias, passei 52 dias comendo só o que eu cozinhava, fiz tudo muito direitinho. Eu tirei, tipo, 10 em tudo lá na nutricionista. E o que que aconteceu depois? Eu tive muitos episódios compulsivos com balinha. Então, assim, eu lembro que foi um pouco depois do Halloween, e aí tinha, sei lá, quilos de balinha e tudo guardado aqui em casa, né? Escondido, porque senão as crianças comiam tudo num dia. E aí a gente escondia, assim, no armário. E eu ia, depois de fazer esse protocolo, eu subia no armário, parecia uma drogada, assim, sabe? Eu subia no armário, pegava e abria todos os sacos, nananã, e comia aquelas balinhas. E aí na terapia veio muito isso, de que a minha adulta tava trabalhando, assim, loucamente enquanto eu fazia esse protocolo. E que a minha criança precisava de espaço para aparecer, né? Nossa, Má, faz muito sentido pra mim, muito sentido. Inclusive, eu vejo isso muito em algumas clientes que precisaram fazer dieta restritiva, seja por saúde ou por escolha, e despertar um episódio de compulsão que elas não relatavam antes, mas como restringiu aquilo, ela começou a soltar uma compulsão específica no alimento. E aí, quando a gente ia olhar para essa compulsão, ativava nela a sensação de que ela já tinha sido restringida antes, mas eram restrições pelos pais, restrições que ela foi podada na infância, na adolescência. E aí, quando a gente olhava, acolhia essas memórias, passava a vontade da compulsão. E vem também com um certo equilíbrio, né? Eu acho muito difícil ter esse equilíbrio hoje, né, na idade adulta, entre a criança e a adulta. É até uma pergunta que eu queria te fazer, assim, como que a gente consegue? Existe? É meio utópico, assim, ou dá pra manter esse equilíbrio entre a criança e a adulta no dia a dia, assim? Ai, mas eu gosto de acreditar que sim, até que me provem o contrário. Eu gosto de acreditar que sim. Porque muitas vezes a gente encontra pessoas adultas, mas que têm reações, ações muito infantis, né? E geralmente essas pessoas ficaram infantilizadas mesmo, travadas por conta de um trauma ali naquela idade. Às vezes a pessoa é infantil em uma área, ou em um assunto, ou em uma resposta dela, e quando você vai olhar, tem ali alguma criança mesmo, uma adolescente que ficou travada ali, a resposta dela do sistema nervoso está infantilizada, né. Então quando você vai acolhendo essas infâncias doloridas, essas memórias, essas travas, você vai dando espaço para um equilíbrio, assim. Hoje, por exemplo, eu me percebo que a minha criança tá comigo de uma forma adulta, mas que ela tá muito presente comigo quando eu tô pintando, quando eu tô brincando com o caê, quando eu tô no circo, quando eu tô fazendo atividades que a minha criança era maluca pra fazer. Sim, perfeito. Eu ia até começar a trazer um pouco disso aqui. Eu acredito muito e vejo na minha prática aqui com os meninos que a maternidade é uma experiência que acaba reativando muito da nossa criança, né? Eu sinto muito isso aqui e eu sinto que reativa tanto sonhos e coisas que a gente gostava de fazer muito, né? Por exemplo, eu sou zero a mãe que senta pra brincar de, sei lá, bonequinho e criar uma história, imaginar um negócio. Eu tenho zero paciência pra isso. E eu não tinha isso também quando eu era criança. Eu nunca ficava brincando de Barbie, essas coisas.
Eu tava sempre, tipo, pulando corda, dando cambalhota, dando estrelinha, sabe? Eu gostava de ficar brincando com o corpo, assim. E até hoje, quando eu vou brincar com os meninos e tal, eu fico 5 minutos no chão. Mas me chama pra ir num parquinho ou pra ficar numa academia, assim, de rua com eles, imitando macaco e tal. Eu amo. Então eu acho que reativa muito da nossa criança a maternidade mesmo, né? E eu acho que reativa muito dos sonhos e muito dos traumas também, né? Como lidar com tudo isso que vem na maternidade? Ai, Má, pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas, assim, isso me abraça tanto que você falou, porque outro dia eu tava tendo essa conversa com uma amiga e eu, assim, eu não tenho paciência pra poder brincar, de inventar castelinho, sei lá, de inventar história, não sei o quê, nanana, e me sentindo super culpada. Aí ela falou, cara, mas já parou pra perceber que, tipo assim, se depender de você, você tá, tipo, no lago o tempo todo, ou em cima da árvore, ou brincando de balanço, tipo, a sua brincadeira, ela é mais radical. Ela não é tanto de contação de história, aquilo me abraçou, assim. Então, sim, geralmente eu sou a mãe que pega o Caê e vai fazer algum esporte radical na rua, sabe? É, e quando eu era criança, eu brincava muito sozinha. E eu acho que talvez isso me engatilhe em algum lugar. Sentar ali pra ficar brincando, inventando história com o Caê, era um recurso que eu usava só quando eu tava sozinha. Quando eu tava com outras crianças, eu era a radical maluca, que sempre voltava pra casa arranhada, com o joelho esfolado. Então, é uma pergunta muito difícil essa, né? Eu acho que é uma grande dificuldade, por exemplo, de quem pratica a disciplina positiva. Porque a disciplina positiva no livro é uma coisa e na prática ela é outra, né? Tipo, tem dia que a disciplina positiva. Lá em casa, por exemplo, outro dia eu caí assim. Eu botei a robozinha pra aspirar a casa. E ele tava que desligava a robozinha. Eu ligava, ele ligava. Eu, filho, não desliga a robô tá ajudando a gente a limpar a casa e tal. E ele ia lá e ficava sacaneando mesmo, desligando a robô. Aí eu peguei a vassoura, a disciplina positiva, né? Peguei a vassoura e falei: olha, se você não quiser a robô ligada, tá tudo bem, mas aí você varre a casa, tá bom? E dei a vassoura na mão dele, mostrei como varria. Ele deu 2 varridas na casa, me entregou a vassoura e ligou a robô. Então, assim, eu acho que é um exemplo besta de disciplina positiva, mas toda mãe aqui já perdeu a paciência, por mais que quisesse ser extremamente acolhedora e falar tranquilo. Eu acho que os grandes gatilhos que a gente tem é de viver uma vida cansada, né? De estar sobrecarregada, de não ter tempo para si. Enfim, problemas de vida adulta, mas também porque engatilha a nossa criança. Engatilha as nossas faltas, engatilha as nossas respostas infantis. Teve um dia que eu falei um negócio pro Caio, eu já não vou lembrar o que que era mais, mas assim, eu fui extremamente infantil com o Caio. Aí na mesma hora eu, nossa, desculpa, filho, a mamãe não quis dizer isso. Não tá certo o que a mamãe falou, assim, eu, nossa, da onde que veio, né, essa criança maluca aqui dentro que tomou a mesa de controle e respondeu. Então, realmente, é um auto-observar constante, né, é difícil. Mas isso eu vejo que, assim, a gente que se cuida e que faz terapia e que busca e que se conhece, que tem consciência de que essas respostas automáticas, quando a gente pensa, meu Deus, o que foi isso que eu falei? A gente sabe que é a nossa criança, mas tem gente que tá extremamente no mundo da lua, que nunca entrou em contato com a própria história, com os próprios traumas, com nada disso, e que não tem a menor ideia e que só repete, né? Não, tem gente que não vê problema nenhum na forma como fala, assim, e a pessoa é extremamente grossa, chega a ser preocupante, é chocante, assim. É muita falta de autoobservação. É muito, cara, me choca muito, assim, o quanto que a gente consegue ser alienado de nós mesmos. E aí fica muito difícil de eu prestar atenção e ser acolhedor com as demandas de outra pessoa. Tem a ver com quando você tá desconectado da sua história, quando você não busca se investigar e se entender? Ai, Mai, eu acho que sim. Quanto mais te dói a sua história, maior é a sua tendência de desviar completamente o olhar. É aquilo que a gente tava falando. Precisa de muita coragem pra você olhar pra você, pra você olhar para suas dores. Quanto maior é o trauma da sua história, mais difícil é, né? Então, se você foge completamente de você, e a gente tem vários mecanismos de defesa pra fazer isso, a gente conta historinha, a gente coloca óculos cor-de-rosa, a gente inventa uma realidade perfeita, a gente esquece, a gente tem 1 milhão de
defesas para as nossas dores. Quanto maior a ativação dos nossos mecanismos de defesa, mais alienado eu vou estar para mim, mais alienado eu vou estar para tudo que é demanda do outro. Então, inclusive, menor vai ser a minha paciência para dores do outro que lembram as minhas dores. Não faz birra, para de gritar, até pra felicidade do outro. Cara, eu já vi gente se incomodando com a felicidade da criança. Mano, quê? Eu vou contar aqui uma coisa real que aconteceu comigo e com os meninos aqui há algum tempo atrás. O Antônio e o Bernardo simplesmente jogaram a areia do gato no aquário do meu cunhado. Nossa senhora. E aí, o que acontece? A família do Bru, minha sogra, meu sogro, meu próprio cunhado, que era o dono dos peixes e dos gatos, bichinho. Radla, ninguém bateu neles. Ninguém brigou com eles. As pessoas conversaram com eles. A gente foi na loja junto comprar outros peixes. A gente conversou, a gente explicou qual seria a consequência daquilo. Ninguém brigou com eles. E aí, beleza, eu fui dormir com isso, nananã, achando tudo lindo. No dia seguinte, eu surtei nessa casa. Você não tem ideia. Eu surtei completamente. Eu comecei a brigar com todo mundo e tal, nananã, bati porta. E aí eu fui pro banho, comecei a chorar, 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 chorar. E eu percebi que eu tava com inveja deles. Faz muito sentido, Má. Eu percebi que eu tava com inveja deles, porque quando eu era criança, né, nossa geração, a gente já falou muito sobre isso, eu não culpo extremamente os meus pais, era uma questão muito geracional mesmo. Mas assim, quando eu era criança, se eu fizesse uma coisa dessa, eu não tenho nem noção do que teria acontecido comigo. E aí eu percebi que no dia seguinte eu acordei extremamente irritada, realmente surtei aqui em casa, porque eu tava com inveja dos meus filhos terem sido acolhidos, em vez de terem apanhado loucamente, assim, sabe? Nossa, Má, engraçado, assim, inveja vem da raiva também. Cara, raiva eu amo, né? Eu amo falar de raiva, assim. Me chama de novo pra um episódio pra gente falar de raiva. Vamos falar sobre raiva no próximo, com certeza. Quem quiser, inclusive, comenta aqui, se Nossa, vocês mas quiserem ouvir a gente falando sobre isso. inveja é um sentimento tão humano, assim, tão saudável. Eu lembro de um professor meu da pós que tava contando uma história, e aí ele virou pro cliente dele que tava com inveja. O cliente dele tava com inveja dele. E aí ele falou: ah, inveja é um sentimento tão humano, né? Cara, é tão humano. Olha o tamanho da nossa dor, da nossa vulnerabilidade, né? Que bonito que você se permitiu sentir a ponto de você entender que você tava com inveja. Mas sabe também, eu imagino que você deve sentir isso porque você é uma mãezona do caramba, que eu admiro demais. Então, eu imagino que você tem esse sentimento aí dentro também. De que quando a gente vê os nossos filhos vivendo coisas que a gente não pôde viver, cara, o nosso coração vibra tanto, assim. O Caê pisa de tênis na cama do meu pai. Meu irmão, se eu tivesse subido na cama do meu pai quando eu era criança, eu já não sei o que aconteceria, sabe? E o meu pai bestão, assim, sabe? Deixa o Caê passar em cima dele. Aquilo pra mim me dá uma sensação de vingança completa, sabe? Assim, o Caê está vingando a minha criança. Cara, é maravilhoso. É muita cura, né? Se a gente se permite, é mais ainda, né? Porque você falou isso, né? Que bom que você se permitiu sentir a ponto de entender que você tava com inveja. E eu fico pensando, quem não se permite sentir e fica só projetando e jogando a frustração em cima do outro. Cara, o que que isso poderia ter virado, sabe? Se eu não tivesse consciência, se eu não tivesse parado pra entender o que que era aquilo. Né, vai virando uma bola de neve, né? Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, daqui a pouco a relação tá deturpada, a história tá estranha, não tem conversa mais. Exatamente. E no momento que eu senti que aquilo era inveja, eu simplesmente tomei meu banho, respirei muito fundo, fui pra lá e falei, gente, desculpa. Aconteceu isso, isso, aquilo. A minha história era assim, assim, assado. Não falei exatamente todos os detalhes, mas conversei com eles, coloquei a minha humanidade. E isso acontecia muito também quando eu era criança. O meu pai, muitas vezes, ele bateu na gente, tudo isso, mas eu sempre senti muita humanidade nele. E eu acho que isso faz toda a diferença, né, para as nossas crianças também. A gente erra, a gente muitas vezes se mistura, né, com essas nossas versões do passado, mas a gente tem que demonstrar a nossa humanidade, né? Ai, Má, assim, eu tenho uma relação com a minha mãe que nos últimos anos tem sido bem complicada. A gente tem bons momentos, mas a gente tem momentos bem complicados. E eu percebo que muito das complicações que eu tenho com ela é por não ter percebido que, por ela não ter demonstrado pra mim que ela também é humana, que ela erra, que ela falha, de cobrar perfeição o tempo todo, ou de cobrar que fosse entregue algo melhor do que o que estava sendo entregue, nada estava bom o suficiente. Cara, é tão importante a gente demonstrar que a gente errou. É tão assim. Outro dia o Caê tava com dificuldade. Ele tem uma certa dificuldade. O Caê é autista.
Então ele tem dificuldade de ser cívico, às vezes, de pedir desculpa, por exemplo. E aí eu tava percebendo que ele tava com muita dificuldade de pedir desculpa quando ele fazia alguma coisa errada com um coleguinha, por exemplo. E aí, conversando com a psicóloga perguntou: mas vocês pedem desculpa na frente dele? E na hora eu pensei, cara, é um prazer pra mim pedir desculpa na frente do Caê. Mas, por exemplo, a minha mãe não erra. Minha mãe me pediu desculpa acho que 3 vezes na vida. Então, foi uma conversa que a gente teve que ter, todo mundo. Eu falei, gente, vamos, inclusive, fingir que estamos errando e pedir desculpa na frente do Caê. Sabe assim, peçam desculpa o tempo todo pra normalizar a desculpa aqui em casa. Porque é algo que eu acho que ele tá escutando pouco, assim. Outro dia eu errei com ele, eu falei, filho, me desculpa. Não era assim que eu queria ter falado com você, mas eu tava muito cansada. Não é justificativa, mas só pra te explicar, a mamãe tava muito cansada. Não é assim que eu quero que a mamãe fale, que você entenda que é certo falarem com você. E ele falou: tá bom, mamãe, me deu um beijinho. E às vezes me dá, assim, uma paz de ver que quando a gente não pede desculpa pra criança e a gente vai só fazendo, agindo como se a gente fosse a autoridade, né, suprema, a criança vai tendo uma sensação de rejeição, assim, de que ela não é boa o suficiente, de que ela é a errada sempre. E às vezes me dá um alívio profundo quando eu vejo que o Caê não cai nesse padrão. Outro dia, um coleguinha do parquinho, uma criança do parquinho bem maior que ele, assim, que já tinha machucado outras crianças, acabou sendo bem brutão com ele, atropelou o Caê. E aí eu levantei pra ir até eles. Eu vi que o Caê machucou, caiu no chão e tal. Eu levantei pra ir, antes de eu chegar, o Caê virou pra ele e falou assim: comigo não! E botou o dedinho assim, bem bravo. Cara, eu comecei a chorar de alegria, de felicidade, assim, de ver, cara, se eu com 4 anos estivesse colocando limite desse jeito, se eu me sentisse confortável o suficiente pra colocar limite desse jeito com 4 anos, a minha vida hoje seria completamente diferente. E aí eu sentei pra conversar com ele, falei, filho, não foi legal, né? Ele, não, muito bravo, assim, tava muito bravo. E aí eu falei, você quer um abraço? Aí ele, não, ele tava muito bravo. Aí ele pediu espaço, assim, com a mãozinha. E aí eu falei, filho, eu acho que você tá bravo e você tá triste ao mesmo tempo. Aí ele fez uma cara de surpresa, assim, de sim, mamãe, tipo, dá pra sentir raiva e tristeza ao mesmo tempo, sabe? Ele ficou assim um tempo processando aquilo tudo, aí ele, mamãe, agora eu quero um abraço. Então, assim, ele viveu a raiva dele e depois a tristeza pediu um abraço. Eu achei aquilo tão. Cara, foi um momento que eu acho que eu nunca vou esquecer, porque a gente não teve isso. Eu não tive isso. Eu também não. Eu tenho certeza que você e nem ele jamais vão esquecer disso. A gente tem muita dificuldade de nomear o que a gente tá sentindo, né? Eu queria que você me adotasse, inclusive. Ou, por favor, me dê um intensivão de como ajudar os meus filhos a nomearem os próprios sentimentos, porque eu não consigo muitas vezes nomear os sentimentos deles. A gente é muito analfabeto emocional mesmo, né? Cara, e olha que eu te acho extremamente alfabetizada, assim, de tudo que eu converso com você, eu te acho extremamente alfabetizada emocionalmente. Mas é muito. Nossa, é muita coisa, a gente sabe muito pouco sobre a gente, né? Outro Muito dia, pouco. minha mãe tava lá em casa fazendo um dever de casa com o Caê. E aí ele tinha que pintar, sei lá, um bonequinho. Só que ele tava pintando fora, assim. E pra ele era uma brincadeira mesmo. Nem era dever de casa, era, sei lá, um livro qualquer. Minha mãe queria que ele pintasse dentro do espaço determinado e ele tava vivendo a vida dele, assim. Ele queria pintar do jeito dele. E aí, a minha mãe, de vez em quando, tem uns pilotos automáticos, assim, e esse acho que foi um deles. Ela virou pra ele e falou assim: ah, não, você não tá pintando direito, eu vou embora. Quando eu levantei pra intervir, porque ela fazia isso comigo, né? Quando eu levantei pra intervir, o Caio virou pra ela e falou assim: tá bom, vovó, tchau. E eu falei: meu Deus, eu não acredito que. Nossa, que sucesso, meu filho botando limite, que coisa mais linda, tipo, inabalável. Amor aqui não é condicional a eu pintar direito, você pode ir embora, tá tudo certo, eu vou continuar pintando do meu jeito. Aquilo pra mim foi, assim, surreal. Não, maravilhoso. Cara, e muitos pais não veriam com esses olhos, né? Muitos pais falariam: meu Deus, menino, como é que você fala assim com a sua avó? Que nananã, né? Sim, outro dia, inclusive, tive uma discussão com a minha mãe, porque ela não queria que ele assistisse Peppa Pig. E Peppa é um desenho meio polêmico entre os pais, né? E aí, assim, a gente indo no hospital, ele tinha vomitado a noite toda. Eu tava dando graças a Deus que tinha Peppa Pig pra ele assistir um pouco enquanto eu conseguia conversar com a médica, sabe? E minha mãe
não queria que ele assistisse Peppa Pig. E eu falei, por quê? Ela, porque a Peppa é mal criada, ela responde os pais. Aí eu falei, eu não tô criando meu filho pra ele abaixar a cabeça pro que eu falo. Eu quero que, se ele achar que eu não estou sendo adequada com ele vai me apontar e ele vai se sentir seguro pra falar, mamãe, não gosto do jeito que você fala comigo. Eu não quero que ele, eu não tô criando ele pra aceitar a ordem de todo mundo. Eu não quero ser esse tipo de autoridade. A minha autoridade não é autoritária. Sim, com certeza. Teve uma história aqui de casa agora, que esses dias o Bru tava muito, muito, muito bravo com os meninos, que foi terror e pânico antes da gente sair pra trabalhar, foi uma loucura e tal, 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 enfim. O Bru tava muito bravo com eles, ele passou, tipo, o dia inteiro bravo, né? Aí ele voltou pra casa à noite, eu tinha saído, não lembro exatamente, aí o Bru foi fazer os meninos dormirem e aí ele, não, vocês querem um pai chato ou vocês querem um pai legal? Não, 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 sabe? Aí os meninos, eu quero um pai legal! E aí, depois, na hora que o Antônio tava quase dormindo mesmo, assim, ele falou, Papa, não é assim que se tratam os filhos. O que você falou vai ter consequências. Sabe, gente, isso é maravilhoso. É pra isso que a gente tá criando essas crianças, né? Com certeza. Cara, É outro pra dia eu caí. isso. Nossa, que engraçada a história, porque aconteceu a mesma coisa lá em casa, assim. O Caio tava num dia muito rígido, muito difícil. Eu já tinha tentado todas as manhas possíveis que tá aqui no meu vocabulário de como levar uma criança pro banho, sabe? Assim, e lá em casa os banhos já são super legais. A gente faz espuma, a gente leva brinquedo, a gente, sabe? Assim, o banho é um momento legal. E nesse dia o Caio não queria tomar banho e ele tava imundo, não tinha condição daquela criança não tomar banho. Tipo assim, não era só pela roupa de cama que eu ia ter que trocar. Tipo, era pela saúde dele mesmo. Ele tava podre, não tinha como. E aí eu falei, filho, meu último recurso, né? Filho, você quer um banho legal ou você quer um banho chato? Você vai tomar banho. Você quer um banho legal ou você quer um banho chato? Aí ele foi muito meu filho, porque ele virou pra minha cara e falou assim: banho chato. Eu falei, tá bom. Então, e ele bancou o banho chato até o final, assim, ele foi resmungando, ele foi bravo, mas ele bancou o banho chato, sabe? No final, assim, ele realmente me testou e eu segurei firme. Eu falei, cara, eu vou dar um banho tão chato nele que ele nunca mais vai pedir banho chato. E aí, quando acabou o banho, ele virou pra mim e falou assim: eu gosto mais da outra mãe. Aí, tá vendo? Da próxima vez ele vai na primeira, né? É Ele vai isso, aí eu ficar. falei, filho, mas eu também gosto da outra mãe. Eu também quero que a outra mãe te dê banho. Por favor, vamos se ajudar? A gente toma um banho legal da próxima? Ele, tá bom, mamãe. E a gente nunca mais teve um banho chato. Cara, pronto. Você não precisa bater, não Ameaçar a precisa. criança. Cara, não precisa condicionar ela, né? Disso que você falou, né? Não precisa colocar ela na sua caixinha para que ela se sinta amada, né? Você pode dar espaço para ela, né? Sim. Ele é, E é aí, importante pra ele se sentir amado mesmo quando ele tá num dia difícil pra ele. e aí eu vejo muito isso, assim, dando espaço para eles colocarem os próprios limites, para terem os próprios espaços, a gente também dá espaço pra gente, né? Por isso que eu acho que é tão uma oportunidade de cura, né? Nossa, com certeza, assim, teve um dia que eu tava dirigindo com o Caio, eu tava passando uma fase bem, bem complicada, assim, eu tava tendo algumas crises de ansiedade e tava ajustando ainda remédio, tava fazendo 2 sessões de terapia por semana, tipo assim, não tava fácil. E aí, eu me obriguei a fazer uma coisa que eu não queria fazer, porque, enfim, um familiar tava na cidade, que eu só vejo uma vez no ano, aí, enfim, aquelas coisas de família que você se enfia e depois você fica, nossa, por quê? E eu fiquei presa num engarrafamento, 7 da noite, com o Caê completamente ensandecido no banco de trás, assim, maluco. Eu tava com gente buzinando, a minha crise de ansiedade vindo. Ninguém da minha rede de apoio me atendeu. Eu não tava com o meu remédio SOS. Eu falei, cara, eu vou ter uma crise de ansiedade aqui. Presa nesse trânsito com uma criança sozinha no carro. O que que eu faço, né? E aí eu falei pra ele, bom, filho, a mamãe tá com muita raiva e a mamãe precisa gritar, tá bom? Avisei pra ele. E aí eu peguei o volante do carro e eu comecei a morder o volante do carro. Gritando igual uma maluca. Cara, o Caio achou tão engraçado. Ele achou tão engraçado. E aí ele começou a gritar junto comigo e ele me regulou. No final das contas, eu achei tão engraçada aquela cena que ele me regulou. E uns dias depois, um cara me deu uma fechada no trânsito e eu fiquei com muita raiva. E eu dei umas bufadas, assim, no carro. E aí o Caio virou pra mim no banco de trás e falou assim: mamãe,
Tipo assim, mãe, você tá com raiva, grita. Cara, eu achei aquilo tão. Que leitura ambiental perfeita da criança, sabe? Uns dias depois desse episódio, o Caê passou raiva. E aí ele, mamãe, eu quero gritar. E aí ele pegou a almofada, mordeu a almofada e começou a gritar na almofada. Eu falei, gente, que incrível. Se eu soubesse lidar com a minha raiva com 4 anos. Nossa, perfeito. E é muito vendo a gente que eles se. Que Que ele se eles. Que espelha. eles repetem, né? Criança é 100% repetição, cara. Se 100%. eles veem. Se eles veem a gente nos permitindo expressar a nossa raiva, se eles veem a gente pedindo desculpa, até voltando um pouco pro tema do episódio, assim, porque a gente viajou demais. Eu amei. Inclusive, eu tô pensando em mudar o título, tá? Aceito sugestões. Porque ficou uma coisa muito mais maravilhosa do que eu pude imaginar, assim. Mas, assim, se eles veem a gente. Né, tudo que eles veem a gente fazendo, eles espelham e eles reproduzem, né? Criança é 100% isso. Se eles veem a gente fazendo, eles vão lá e fazem igual, porque eles entendem que é assim que se faz, né? Eles aprendem vendo a gente fazer. Imagina se a gente cresce numa casa em que a gente vê adultos que se castram, adultos que são infelizes, mas se mantêm casados, adultos que se agridem verbalmente ou fisicamente, enfim. A gente vai copiar isso se a gente entende que os nossos pais também se aprisionam, que eles são infelizes e que eles normalizam isso, a gente vai normalizar a infelicidade também. A gente vai seguir com trabalhos que não nos preenchem de forma alguma, porque trabalhar é ir lá, bater o ponto, ganhar dinheiro e, Exato. né, trabalhar é muito mais do que isso, né? A gente pode, de novo, a gente pode ter a coragem de nos permitir ser vulneráveis, acessar a nossa história, nos reconectar com a nossa criança, voltar e fazer da nossa vida tudo o que a gente quiser fazer. A gente não precisa vir aqui para trabalhar, bater o ponto, ganhar dinheiro, trabalhar, bater o ponto, ganhar dinheiro, um dinheiro que talvez você não consiga nem usar, porque você só trabalha, 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 né? Nossa, Má, assim, outro dia eu tava conversando com a Mary cuidou de mim dos 8 anos. Cara, eu acho que eu sou menos danificada emocionalmente porque eu tive a Mary na minha vida, sabe? A Mary cuidou de mim até a adolescência e hoje ela vai lá em casa me ajudar 2 vezes na semana. E assim, o que é a minha vida sem a Mary? E aí a gente tava conversando e a Mary outro dia tava falando assim. Ai, eu tô tão cansada de trabalhar. Esse final de semana eu só descansei. Tipo assim, a Mary nunca descansa. A Mary é aquela pessoa que infelizmente tá ali com aquele modo sobrevivência sempre muito ativo, sabe? Ela não se permite ficar doente, ela não pede ajuda. E aí foi tão bonito assim pra mim ouvir a Mary. Ai, eu só descansei, eu não fiz nada esse final de semana. Cara, o sonho dela era descansar. Eu escuto a Mary falando que ela quer descansar há tanto tempo, sabe? E assim, é um voto de coragem mesmo a gente ir atrás dos nossos sonhos numa sociedade que mata, faz de tudo, né, pra matar prazer, sonho é pra poucos. O que e isso vem muito. Eu ia até falar sobre a definição de sucesso, né? O que a sociedade espera da gente é produtividade. Isso. Sei lá, é dinheiro, é fama, é reconhecimento. Se você não tem isso, você não tem sucesso. Então não importa se você gosta do que você trabalha, se você tem tempo para estar com a sua família, tem uma vida um pouco diferente de pessoas que trabalham loucamente e que não têm tempo de ficar com os filhos e que estão lá pagando a melhor escola e que viajam para o exterior 5 vezes na semana. A sociedade vê isso como sucesso, né? Cara, eu acho que a gente. Tá, aí você me perguntou, né? Como é que a gente pode fazer, talvez, pra ir se acolhendo, cuidando dessa criança. Eu acho que parar pra questionar definições muito estabelecidas que a gente carrega há muito tempo. Olhar para isso e falar assim: será que para mim É é isso. isso que realmente é sucesso? Será que eu reproduzir o que os meus pais fizeram vai realmente me fazer feliz? E Sim. para isso a gente tem muito que acolher a nossa criança e entender que a gente não é ela de novo, né? Que a gente é o adulto agora. Sim. Parece que é um nó, mas na prática é mais simples. Entender que nós somos adultos, que não é a criança que vai reviver as coisas, mas que o coração é da criança. Eu acho que faz toda a diferença. Um coração de criança numa gestão de adulto faz toda a diferença. É isso. E que a gente não precisa mais correr atrás do amor de ninguém e que a gente pode usar essa energia cuidando da gente e buscando realizar o que a gente quer realizar, né? Agora, a pergunta que não quer calar: ainda dá tempo, de alguma Ai, forma, da dá. gente viver isso? Dá. Eu só penso na senhorinha.
que chegou pra mim, cara, eu acho que dependendo da sua coragem, nunca é tarde o suficiente, nunca é tarde demais. Amei te ouvir, amei sentir essa esperança, amei falar sobre muito mais do que eu tinha pensado aqui para esse nosso episódio. Inclusive, vou ter esse dever de casa de pensar num outro nome. É que é Amei, de difícil verdade. você ser mãe e não. Mães assim, né? Mães que estudam. A gente estuda, a gente quer sempre estar tentando ser o mais acolhedora possível, a gente faz terapia, a gente olha para os sentimentos dos nossos filhos, sabe? A gente não negligencia a singularidade deles. Então, eu acho que dentro desse recorte é muito difícil você falar de infância, de criança interior e não associar as crianças que a gente está vendo ali na prática. É o nosso maior laboratório. A resposta é muito rápida, inclusive. Então é muito difícil a gente não associar a nossa criança com a criança que está ali na nossa frente, até para poder separar uma coisa da outra, porque o que eles precisam de cuidado não é o que a nossa criança precisou de cuidado. E a gente vai estar sempre com um olho no peixe e o outro no gato, assim, né? Não tem jeito. É tudo ao mesmo tempo. E isso é maravilhoso. E que bom que é assim, né? Mas eu Que bom. amei o convite. Ai, eu amei. Foi maravilhoso falar com você. Tenho certeza, na verdade, que quem ouviu também amou. E eu quero muito te convidar para as próximas. Vamos falar sobre raiva, vamos falar sobre inveja, vamos falar sobre tudo. Vou fazer um abecedário das emoções com a Adla. Nossa, eu ia adorar. Eu quero te convidar, só isso. Eu não vou falar mais nada. Já falei que eu amei 300 vezes, eu só quero que você volte, por favor. Volto. Quando quiser, estou aqui. Ó, agora eu quero também que você dê o serviço, obviamente. Fala como que quem ainda não te conhece, por favor, trate de te conhecer, como que as pessoas te encontram, como que elas conseguem acessar seus cursos, seus atendimentos, suas obras de arte, tudo. Ai, gente, tem o meu Instagram, que a Má vai deixar aqui. O meu site também, na descrição do podcast, para não ficar tipo aqueles anúncios que fica, clique no www. É até um pouco difícil, né, de explicar, assim, o que acontece na minha cabeça. É uma cabeça que vê as coisas de uma forma muito diferente, e ela liga coisas muito diferentes e cria coisas muito diferentes. Então, eu tenho atendimentos muito diferentes que trabalham trauma, que olha para a infância interior, que começa a partir de um lugar de adulto, né, as dificuldades do adulto, mas volta lá para trás e vê onde que as coisas estão amarradinhas, que trabalha trauma de um jeito bem diferente, acessando o corpo, psicanálise, misturando várias ferramentas. As minhas artes são a partir do que eu sinto da história da pessoa ou do que eu sinto nos meus próprios processos, e aí eu pinto de forma abstrata as minhas emoções, e é impressionante porque as histórias conectam com os donos dos quadros e eles compram. Isso é realmente, assim, o quadro acha o dono dele que tem uma história que engatilha ali na história daquele quadro. Tem os meus cursos, a jornada arquetípica pelo tarô, onde eu trabalho de uma forma bem terapêutica e bem emocional, conteúdos internos, usando o tarô como ponte. E acaba que ele pode virar uma ferramenta de trabalho também, como pode ser só um grande mergulho interno, para a gente trabalhar os arquétipos que estão presentes aí em você no momento. Esse E eu o vou fazer um relicário. dia, morro de Ai, vontade. amor, vai ter em Brasília no final do ano. Eu Tomara morro que de vontade. consiga se organizar. E o relicário de memória, que é uma especialização para terapeutas trabalharem traumas a partir de várias vertentes. É um pouquinho de tudo que eu já estudei, que trabalha trauma, mas isso é uma especialização para quem quer trazer, né? Esse olhar da escuta simbólica, da escuta da criança, o que o corpo está contando para os atendimentos que a pessoa já faz. Maravilhoso. Então sigam a Hadla lá. Eu vou falar aqui só porque às vezes você tá ouvindo lavando uma louça, alguma coisa assim, depois você vai ver. @Hadla Camargo, né? Isso, HADLA, né? Porque o meu nome é meio complicado. É isso, Hadla Camargo, do jeito que tá escrito aqui no episódio, eu vou colocar também na descrição do episódio, o arroba dela, tá? Acompanhem, vocês vão amar. Ai, É isso obrigada por então, terem ouvido até amor. aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, Má. Volto quando você quiser. Então, tá bom. Ó, e aproveitando também, antes da gente encerrar, uma coisa que é difícil pra mim, mas a minha criança vai entrar aqui e vai falar. Se você amou esse episódio, assim como eu, manda pra quem você acha que ainda precisa ouvir, que dá tempo, que precisa ouvir tudo isso que a gente falou aqui, porque assim a gente consegue chegar em mais gente. Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir o que a Radla falou. Um beijo e a gente se vê semana que vem pra falar sobre vulnerabilidade. Beijo, beijo. Beijos!